Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa sexta-feira a gente vai falar de Arturo Vidal, volante chileno de 36 anos que assinou contrato para reforçar o Furacão pelo restante da temporada 2023. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo que eu achei do novo reforço do Atlético Paranaense. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá para falar de Arturo Vidal, volante chileno de 36 anos, 1,80 m de altura, foi revelado pelo Colo-Colo, se destacou no futebol chileno e começou a sua carreira na Europa defendendo o Bayer Leverkusen, onde ele também se destacou e aí a partir daí começou a circular por grandes clubes da Europa. O primeiro grande clube dele foi a Juventus, onde ele foi muito bem, fez um meio de campo muito sólido, com jogadores como Andrea Pirlo, o próprio Paul Pogba, que hoje está de volta à Juventus, mas deve estar de saída do clube italiano. Na sequência, foi defender também com algum destaque o Bayern de Munique, e a partir daí da saída do Bayern, já na reta final da passagem dele pelo Bayern, ele começa a ter uma oscilação de desempenho para baixo, é negociado com o Barcelona, onde ele faz uma passagem razoável somente, e ele repete essa passagem razoável pela Internazionale, que foi seu último clube na Europa, antes de voltar ao futebol sul-americano para defender o Flamengo na metade de 2022, clube com o qual ele rescindiu o contrato nessa semana para se tornar o novo reforço do Atlético. Vestirá a camisa 23, o mesmo número que usou nas passagens de sucesso por Bayer Leverkusen, Juventus e Bayern de Munique. Então, não sei se vocês gostam desse tipo de coisa, mas o fato do Vidal estar usando o número 23, que antes pertencia ao Léo Link, que cedeu de boa vontade o número ao Vidal, é uma coisa que me agrada. Acho que tem mais chances de funcionar. Então eu vou tratar esse tema em coisas que eu vejo positivas, coisas que eu vejo negativas, e o que eu espero de fato da contratação do Arthur Vidal, e na sequência a gente vai falar um pouquinho sobre como ele poderia ser encaixado no time do técnico interino Wesley Carvalho. De positivo a gente traz um jogador extremamente conhecido, muito experiente em nível internacional, jogou muitas edições da Champions League, é o quarto jogador que mais vestiu a camisa da seleção chilena, o quinto maior artilheiro da história da seleção chilena, mesmo sendo volante. Então, assim, tem predicados muito importantes e muito vistosos, especialmente se tratando de um jogador que joga na faixa de campo onde joga o Vidal. Além disso, questão técnica não há o que se questionar. É um jogador que tem muita qualidade, extremamente preciso com a bola, tanto em passes curtos quanto passes longos. Então, nesse aspecto técnico e de experiência, de trazer uma mentalidade eventualmente vencedora ao grupo, eu não tenho dúvida que o Vidal vai ser sim capaz de agregar. Agora, o que separa o Vidal de 2023 da sua melhor fase na carreira? O Vidal, desde a saída do Bayern para o Barcelona, e ele repetiu esse padrão na Internacional, nunca mais conseguiu ter o mesmo rendimento físico que ele tinha nos tempos de Leverkusen e Juventus e no começo da passagem pelo Bayern de Munique, porque o Vidal sempre foi um jogador que, além do recurso técnico, sempre se valeu muito do físico, de velocidade, de explosão, de resistência para subir e descer o tempo todo no campo de jogo. É o famoso jogador box-to-box, né, que joga entre as áreas defensiva e ofensiva, extremamente participativo, e além disso ele se fazia valer desses predicados físicos, dessas ferramentas físicas que ele tinha muito bem desenvolvidas, é um jogador muito forte em todos os sentidos dessa palavra. Ele se valia dessa capacidade física para chegar de surpresa à área adversária e concluir em gol. Então eu falei em uma live com o Thiago Marquezine um tempo atrás, uns meses atrás, que o Vidal talvez seja o maior expoente recente desse volante que chega à área adversária para concluir. Ele é um jogador de aparecer para finalizar em gol, da mesma maneira que fazem o Alex Santana, por exemplo, na Liga do Atlético, e o Christian também. A grande diferença é que entre o Alex Santana e o Christian e o melhor Arturo Vidal tem uma diferença gigante de qualidade técnica
e de experiência. Agora, o Vidal não tem conseguido se valer das ferramentas físicas de outrora para poder explorar todas essas suas valências. Então, essa é a primeira grande preocupação. Ele será capaz, mesmo depois de ter, mesmo aos 36 anos, depois de uma carreira marcada por um comportamento extracampo bastante errático, de se colocar em forma física de maneira suficiente para apresentar a sua melhor versão do seu futebol, isso é uma coisa que me preocupa bastante, tá? E outra questão é justamente esse ponto do extracampo. Se o Vidal vem para Curitiba, e há informações tanto da imprensa chilena quanto circulando aqui pela imprensa brasileira, que ele sai do Flamengo muito disposto a provar que ainda tem valor, isso é um ponto muito positivo para quem sabe um Vidal em final de carreira topa esse desafio de nos próximos 6 meses focar exclusivamente em ser a melhor versão de si mesmo e colocar esse seu futebol a serviço do Atlético Paranaense. Então, isso realmente é uma coisa que pode aí funcionar, tá? Não é uma garantia, vai depender de muita coisa, mas dando tudo certo, eu vejo sim potencial para a coisa acontecer. Então, por mais que seja uma contratação que não me empolgue, eu enxergo sim alguns motivos pelos quais ela possa funcionar, principalmente a médio prazo. O Vidal já foi inscrito no bid da CBF, está disponível para entrar em campo no final de semana diante do... É do Bahia, né, salvo engano. Deixa eu até pegar aqui essa informação para não passar uma informação incorreta para vocês. O jogo de domingo é contra o Bahia na Arena, exatamente. Então, e aí a sua utilização de imediato vai depender somente do critério da comissão técnica do técnico interino Wesley Carvalho. E falando em comissão técnica, vamos imaginar aí como é que o Vidal poderia ser utilizado dentro do elenco do Atlético Paranaense. A grande verdade é que o Vidal ele tem duas posições onde ele pode ser usado no meio de campo. Ou ele pode fazer esse volante de saída que vai ser trabalhado em todas as regiões entre as intermediárias defensivas, ou seja, se aproximando dos zagueiros e no momento da saída da bola e dos atacantes no momento da chegada. Isso, lógico, exigiria muito da questão física dele, mas, de alguma maneira, se ele conseguisse colocar em forma para isso, é o papel natural do Vidal, foi onde ele se destacou durante toda a sua carreira. E outra posição que pode funcionar é num esquema mais protegido, com o Eric na base do meio de campo, o Fernandinho aí trabalhando como segundo volante, como ele tem feito desde que chegou ao Atlético, e o Vidal com menos obrigações defensivas, mais próximo dos atacantes, ali atuando quase como um camisa 10, para receber a bola entre as linhas e conseguir distribuir aos atacantes e controlar a bola no campo de ataque. Repito aquilo que eu já falei antes, o Vidal é um jogador que, apesar da forma física não ser a mesma dos seus melhores momentos, continua extremamente preciso com a bola nos pés. Se você for pegar, mesmo nessa passagem apagada dele pelo Flamengo, foram raros os jogos do Vidal com percentual de acerto de passe menor que 85%. Então, controlar a bola e dar sequência para jogadas, ele fatalmente conseguirá. Agora, se isso será suficiente para que ele seja titular do Atlético, é uma outra questão. E aí, lógico, além de tudo isso, tem outros jogadores chegando que a gente vai precisar tentar entender como é que poderiam agregar e como é que isso influenciaria na utilização ou não do Vidal, seja no time titular, seja entrando ao longo da partida. Então, gente, tem muita coisa para acontecer ainda. Eu ainda acredito que um Vidal, nesse primeiro momento, tem que ser bastante suportado pelo sistema, pelo coletivo, para poder funcionar individualmente como jogador. Ou seja, nesse momento eu apostaria no Vidal fazendo a função de Vitor Bueno, né, que tem atuado como esse homem de ligação para controlar a bola e jogar entre as linhas, para que a exigência física do jogo não coloque o Vidal em uma situação que ele não consiga lidar logo de cara. E acho que uma coisa muito importante que se tem que destacar é que durante a passagem do Flamengo, o Vidal jogou muito pouco com sequência. Isso significa o quê? Um jogador da idade dele, um jogador de 36 anos, como também a gente tem nosso elenco com o Fernandinho, como o Atlético teve Lúcio em outros momentos, quando chega em uma determinada idade, precisa entrar em campo e ter ritmo de jogo
para, quem sabe, aí sim atingir o seu melhor nível de desempenho físico e, consequentemente, apresentar o seu melhor futebol. Então, a minha esperança passa muito por aí, numa utilização mais moderada do Vidal em um primeiro momento, atuando como esse homem de meio de campo, esse meio ofensivo, e quem sabe em um futuro de médio prazo, daqui aí 5, 6, 7 jogos, quando o Vidal estiver mais habituado ao elenco, conhecendo melhor o trabalho da comissão técnica e fisicamente mais pronto, a gente possa pensar em readequar ele no meio de campo, a depender das opções que forem criadas. Uma das que mais me agrada, lógico, é a possibilidade da chegada do Bruno Zapelli. Mas isso é uma coisa para a gente falar se e quando for confirmada a contratação do Zapelli pelo Atlético Paranaense. Então, por hoje é só. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.